descobri que meu namorado de 3 anos está conversando com outra pessoa. Um pouco de história: meu marido e eu estamos juntos há 4 anos e, há cerca de 2 anos, quando a crise financeira chegou, fui morar com ele, pois ambos perdemos nossos empregos e precisávamos economizar um pouco com gás e serviços públicos. Desde então, encontrei um novo emprego de escritório e meu marido faz alguns bicos online, mas ele basicamente fica em casa a maior parte do tempo. Meu marido sempre foi controlador, queria que eu cortasse todos os meus amigos homens da minha vida. Sei que a visão retrospectiva é 20/20, mas, em sua defesa, ele também cortou todo o contato com mulheres, ou pelo menos que eu saiba. Meu marido sempre foi muito firme em não tolerar infidelidade e, mesmo que outra pessoa em sua vida fosse infiel, ele a cortaria de sua vida. O relacionamento teve seus altos e baixos, tivemos algumas discussões e, há alguns meses, passamos por um momento difícil, mas recentemente as coisas pareciam estar bem por um tempo, ou assim eu pensava. Ultimamente, meu marido anda bem reservado com o celular, inclusive escondendo-o quando olho por cima do ombro dele. Ele nunca fez isso antes e não é nada típico dele. Sou muito aberta com meus itens pessoais de tecnologia, ele sempre pode mexer no meu celular e no meu laptop, porque não tenho nada a esconder. Até sabemos as senhas dos celulares um do outro. Meu instinto me dizia que algo estava errado, então, quando acordei para trabalhar esta manhã, enquanto ele ainda dormia, admito que não deveria ter feito o que fiz, peguei o celular dele do criado mudo e dei uma olhada nas conversas dele. O meu marido tem conversado com uma garota que conheceu online 25? Dei uma olhada rápida nas últimas mensagens, pois não queria que ele acordasse e me pegasse besbilhotando, mas eles têm trocado mensagens todos os dias enquanto eu estava no trabalho, trocando nudes. Fiquei muito chocado e enojado. Não sei quando tudo começou, mas presumo que tenha se passado pelo menos um mês, porque foi quando notei pela primeira vez o comportamento suspeito de proteção ao telefone. Sinceramente, por mais que eu procure uma solução, não tem como voltar atrás. Sei que preciso ir embora. Ainda não o confrontei porque não quero que ele tente me convencer a ficar ou invente que a culpa é minha. Também não acredito em encerramento, então não adianta dizer a ele que sei. É aqui que preciso de conselhos. Tenho um lugar para me mudar e preciso levar todas as minhas coisas. Não quero que ele danifique minhas coisas para me irritar ou algo assim. Ele tem um histórico de jogar meus pertences fora quando está bravo, então pedirei ajuda para me mudar quando ele não estiver em casa. Temos finanças separadas, então isso não é um problema. O problema é que temos um cachorro. Eu o adotei com a aprovação dele quando me mudei para a casa dele. Estou dizendo que tecnicamente é meu cachorro, já que eu faço 90% das atividades caninas, ele raramente o leva para passear e eu compro todos os brinquedos e ração para cachorro. Basicamente, ele é o pai divertido que só recebe carinho e abraços. Eu sei que ele ama o cachorro e o cachorro o ama, mas acho que ele não conseguiria cuidar dele e acordar às 6 da manhã para passear com ele. Meu bebê também está muito acostumado com a casa e conosco, e provavelmente ficará estressado se eu o mudar de casa. Devo levar o cachorro comigo sem avisar meu futuro ex ou devo deixá-lo com ele? Outra coisa que preciso de conselho é se devo deixar um bilhete ou mensagem com alguma explicação. Qualquer conselho é bem-vindo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que comentaram no meu post anterior, isso realmente me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Algumas pessoas pediram uma atualização, mas será longa, então preparem-se. Um comentário em particular me chamou a atenção. Meu animal de estimação não sabe o que é melhor para ele e que poderia rolar na merda e ser feliz, o que realmente solidificou minha decisão. Como prefácio, gostaria de me desculpar. Eu estava com paranoia de ser descoberto, então alterei alguns detalhes no original, um dos quais era que tínhamos um gato, não um cachorro. No entanto, eu ainda estava cuidando de 90% do gato. Vamos à atualização. Depois de ler todos os comentários e tomar a decisão de ficar com o gato, liguei para minha melhor amiga, para o namorado dela e para meus pais para avisar que estava terminando e discutir a logística. Também pedi para não mencionarem nada por escrito, com medo de que meu parceiro visse as mensagens. Levei um bom tempo para colocar tudo em prática, 3 semanas para ser mais precisa, durante as quais me esforcei ao máximo para fingir que estava tudo bem, enquanto mudava algumas das minhas coisas secretamente para a casa dos meus pais para facilitar a carga final. Finalmente, na sexta-feira passada de manhã, minha melhor amiga, o namorado dela e meu pai chegaram, colocamos tudo na caminhonete do meu pai e fomos embora. A aprovação toda levou 1h30. Fiquei sinceramente impressionada com a quantidade de coisas que consegui acumular em apenas 2 anos. Tirei do meu bolso tudo o que paguei, incluindo um monitor e um fone de ouvido que emprestei a ele porque o equipamento dele quebrou, e ele nunca comprou novos. A única coisa que me restou foi uma cama queen size que comprei logo depois de me mudar. Também me certifiquei de entrar na conta de World of Warcraft do meu ex para cancelar a assinatura dele, que foi paga da minha conta bancária. Deixei um bilhete na mesa dele que basicamente dizia: "Não entre em pânico, você não foi roubado, só peguei todas as minhas coisas e fui embora."
Vou levar a gata comigo porque não confio em você para cuidar dela direito. Não ligue para mim, nem para meus amigos, nem para minha família. Já tivemos a conversa, então não há mais nada a dizer. Tenha uma boa vida, seu ex. Não contei a ele que sabia da traição porque, naquele momento, era irrelevante. Olhando para trás, foi só a gota d'água em meio a muitos outros problemas. Mas a visão retrospectiva é sempre 20/20. Bloqueei o número dele e nunca mais olhei para trás. De fato, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp assim que voltou para o apartamento vazio. O ponto principal das mensagens era que poderíamos ter feito as coisas do jeito civilizado, risos, e por que eu levei a gata assim? Nós a criamos juntos e ele a amava. Ele também tentou ligar 3 vezes, mas desistiu logo depois. Depois, eu bloqueei no WhatsApp também. Os dias seguintes foram bem tranquilos. Ontem, ele apareceu no meu trabalho sem avisar. Fiquei bem irritada, mas não queria fazer cena na frente dos colegas, então dei uma pausa e fui com ele até o parque do outro lado da rua. Conhecendo-o, ele não iria simplesmente cair fora e me deixar em paz. Ele disse que queria um desfecho e que eu devia isso a ele depois de todos esses anos. A conversa foi basicamente entediante, então vou destacar os detalhes importantes. Ele disse que queria o meu monitor de volta e que estava disposto a pagar por ele ou me trocar pelo novo, que é melhor, mas não tem a mesma curvatura que ele estava acostumado. Eu disse a ele que gosto do meu monitor e que azar. A melhor parte é que ele saiu, comprou um monitor novo, configurou para jogar UAU, mas percebeu que eu também peguei o fone de ouvido. Ele então pediu à mãe para comprar um para ele, e ela comprou fones de ouvido sem microfone. Uma pena. Ele pediu para ter a gata de volta. Ele me ofereceu dinheiro, ofereceu todas as suas economias em criptomoedas e até me ofereceu 60 mil de ouro no UAU. Eu disse a ele que algumas coisas não podem ser compradas com dinheiro. Ele então pediu para ser copai da gata e, quando eu também recusei, ele pediu para pelo menos se despedir dela pessoalmente, o que também negou. Comentei que sou a cuidadora principal da gata e que ele nem consegue limpar as fezes dela. Ele respondeu que conseguiria quando a situação apertasse, mas não fez, já que eu já estava fazendo essas coisas, apesar de ele estar no apartamento quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também comentei que, se ele realmente amasse a gata tanto assim, ele iria querer o melhor para ela e ficar com quem cuida dela, em vez de querer ficar com ela por motivos egoístas. Ele meio que concordou com isso. A parte mais desconcertante, ele se ofereceu para me pagar para irmos às compras juntos, costumávamos fazer isso o tempo todo quando estávamos juntos. Indiquei a ele alguns sites onde ele podia comprar mantimentos e pedir para entregar. Ele disse que dava muito trabalho. Eu disse a ele para se adaptar e evoluir. Ele também se desculpou muitas vezes por me magoar, ao que eu respondia sempre que não estava magoada, apenas enojada e envergonhada com as conversas que lia, com as quais ele se ofendia e resmungava que era particular, sabe? Em nenhum momento ele mencionou a namorada, mesmo assim não teve coragem de admitir o caso. Nas mensagens deles, havia uma piada recorrente de que, se ele fosse ao hotel onde ela trabalha, eles teriam que transar no quarto do zelador. Mencionei o assunto algumas vezes, disse a ele que desejava o melhor para os dois e, como deixei a cama para ele, ele não precisa mais se preocupar em transar no quarto do zelador. Ele pediu para ser meu amigo várias vezes. Eu disse a ele, também várias vezes, que ele me traiu, que é um mentiroso patológico e que eu não quero ser amiga de uma pessoa desonesta. Ele realmente não conseguia compreender como sua desonestidade impacta uma possível amizade. Ele disse que queria me dizer que não estava mais comprometido comigo, mas não conseguiu. Ressaltei a hipocrisia dele explodir comigo por conversar platonicamente com amigos homens online, mas ele me trai no momento em que uma mulher semi-atraente aparece. Ele disse que uma mulher trair um homem é o maior pecado, mas um homem trair uma mulher não é tão grave. Que porra é essa? O resto da conversa foi ele tentando bancar o camarada e conversar comigo sobre a vida dele, enquanto eu o lembrava de que não estou interessada na vida dele e que ele é um capítulo encerrado para mim. Depois do que pareceu uma eternidade, nos despedimos, espero, pela última vez e eu voltei ao trabalho. Concluindo, na última semana, desde que saí, senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Tenho todo o tempo do mundo, estou trabalhando em mim mesma, estou me reconectando com pessoas com quem não falo há anos, estou tentando viver a minha melhor vida e não me arrependo de nada. Houve momentos bons, houve momentos ruins, foi uma experiência valiosa e uma lição aprendida sobre o que procurar em um parceiro e, mais importante, o que não ignorar. Muito obrigado a todos que comentaram no meu post. Vocês realmente me deram o empurrãozinho que eu precisava para tomar o que espero ser a decisão certa. Eu estava pensando se escrevi esta última atualização ou não. Muitas coisas aconteceram desde a minha última postagem e, eventualmente, percebi que somos todos mais ou menos pessoas que riem dos próprios peidos e curtem uma ereção ocasional com justiça, então decidi que vocês poderiam apreciar como o karma afetou o ex. Aviso e alguns antecedentes. Deixei de fora muitas informações na postagem original e alterei muitos detalhes para garantir que meu ex não encontrasse a postagem e conectasse os pontos. Nossas idades reais são 28, ele, 33, eu,
e 34, namorada. Meu ex e eu ficamos juntos por quase 7 anos, não 4. Meu ex tinha uma doença crônica, nada fatal se ameaçado, muito controlável e muitas pessoas com a condição conseguem trabalhar. Ele, claro, estava usando isso como desculpa para não trabalhar, mesmo online, e me explorar. Morávamos com a mãe dele, que apoiava sua narrativa de que ele estava doente demais para trabalhar. Meu ex era abusivo, primeiro apenas verbalmente, mas depois evoluiu para abuso físico. Omiti a maior parte dessas informações na primeira postagem porque queria uma opinião imparcial sobre se deveria ou não levar o gato. Embora a traição tenha sido o último prego no caixão do nosso relacionamento, eu já estava pensando em deixá-lo por quase um ano antes do fato real e em ocasiões em que ele aumentou o abuso. Não darei exemplos por enquanto porque o assunto pode ser traumático para alguns leitores. Minha última atualização terminou com o ex vindo ao trabalho me oferecer dinheiro em pixels pelo meu gato. Isso foi em agosto de 2022, desocupamos o apartamento dele no final de julho. Pensei que tudo já estava decidido e que não teria mais notícias dele. Spoiler, eu estava errado. Desde o término, ele me manda mensagens a cada 3 meses no Discord falando de várias bobagens, como ter perdido o melhor amigo ou pedindo fotos do gato. Não o bloqueei lá, caso algum de nós precisasse trocar coisas que esquecemos em nossas respectivas casas. Em março, descobri por acaso que ele ainda usa minha conta antiga do League. Ele foi banido em 3 contas diferentes por toxicidade. Dei a senha a ele enquanto namorávamos, mas não achei que ele teria a audácia de continuar usando depois que terminássemos. O problema é que bastaria me pedir para usá-la e eu não teria problemas com isso. Realmente me incomodou que ele pudesse me mandar mensagens com aquele coitado de mim em 4 ocasiões diferentes, mas convenientemente esquecesse de mencionar que ainda joga na minha conta. Fiquei em dúvida por cerca de uma semana se deveria deixar para lá ou simplesmente mudar a senha, até que ele entrou em contato comigo novamente, querendo me perguntar algo. Eu rejeitei a ideia e o lembrei de que havia dito explicitamente para não entrar em contato comigo. Ele concordou. Isso durou 2 semanas até que ele me mandou outra mensagem, dizendo que faria a pergunta de qualquer maneira. Ressaltei que eu havia dito a ele para não me contatar e que ele não conseguiu respeitar nem isso. Então ele não aprendeu nada, pois continua se fodendo para os limites dos outros. A pergunta era: como foi estar com um monstro completo por 7 anos? Por que você ficou tanto tempo? Aparentemente, o rapaz estava passando por uma fase de epifania. Seguiram-se muitas explicações cheias de lágrimas de crocodilo, a essência de que ele estava refletindo, percebeu que é um completo lunático e precisa de ajuda e pediu desculpas por seu comportamento. Também descobri que ele gastou todas as suas economias e o dinheiro da aposentadoria por invalidez, incluindo as criptomoedas que me ofereceu pelo gato. Então, ele não pôde aceitar a oferta de comprar minha conta de LoL. Além disso, para surpresa de ninguém, o pequeno caso dele não deu certo. Não pedi detalhes, mas o que ele disse foi: acho que finalmente conheci uma pessoa mais doente e destruída por dentro do que eu, o que é uma grande conquista. Poucos meses antes dessa revelação, um amigo de UOL do país da minha ex me enviou uma mensagem. Para contextualizar, somos todos europeus e jogamos nos mesmos servidores. O amigo sabia da minha versão da história e, quando descobriu que a minha ex estava viajando para o país do meu ex, ele juntou as peças. Ele me disse que não espera muito do relacionamento deles, já que há um ano a garota estava namorando um amigo dele, partiu o coração dele e voou para outro lugar atrás do próximo cara de UOL que lhe desse atenção. Sabendo desses fatos e depois do que meu ex disse, mencionei a ele como era irônico ele gritar traição, se eu chegasse 5 minutos atrasado depois do trabalho, mas decidi se envolver com uma mulher que praticava traição como esporte. Ele concordou que era bastante irônico mesmo e que tinha que se deitar na cama que ele mesmo arrumava, o que foi um gesto de maturidade da parte dele, eu acho. Aliás, já mencionei que ele era burro demais para transferir o próprio cartão de débito para a conta de UOL, e por isso não podia mais jogar. Bem, sim, mas acho que também porque perdeu a Sugar Mummy que estava pagando e não conseguiu outra. Quanto a mim, Kit e eu estamos prosperando. Sou ativa, perdi 12 kg desde o término e estou voltando à forma. Mesmo tendo perdido o excesso de peso desde o momento em que terminei com o ex, reencontrei a maioria dos meus amigos e pedi desculpas por não ter entrado em contato com eles com tanta frequência nos últimos 7 anos, e expliquei o motivo. Eles foram muito compreensivos e as coisas voltaram a ser como eram antes. Também conheci o homem mais decente, gentil e compassivo que existe. Então, a vida está indo bem. Obrigado por todo o apoio, Reddit. Obrigado pela leitura e tenha um ótimo dia.